Olá, este é o canal Estudos da Doutrina Espírita. Voltamos com mais um vídeo dando continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Inscreva-se no canal do YouTube, ative o sininho e inscreva-se também curtindo a página do blog pessoal no Facebook. Estamos estudando a escala espírita. Hoje vamos iniciar a segunda ordem, Bons Espíritos. Acompanhe comigo. Segunda ordem, Bons Espíritos. É a questão 107. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Então aqui está bem claro a distinção desses dois elementos do universo e os indivíduos, os seres do mundo espiritual que se encontram na condição de evolução natural, fizeram suas escolhas e determinaram nessas escolhas a predominância da visão de espírito sobre a matéria. Isso resulta em desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobre mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Essa ordem dos bons espíritos também tem variações, desde os que apresentam a bondade como conquista, até os que aliaram a bondade à intelectualidade, mas também não estão totalmente desmaterializados, porque não são perfeitos, mas já entram naquela faixa de condição superior por já emitirem luz e já se sentirem determinados, fortalecidos na escolha que fizeram, na sua convicção do bem, e fazem do bem toda a sua proposta de ações. Compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. Estão felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Então, esses espíritos já chegaram num nível em que não são mais acometidos pelas consequências infelizes, porque não carregam mais aquelas paixões da ordem anterior. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção, e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrer. Então, repare aqui que existe uma ação, o recurso da luz que dissipa as trevas. Quando encarnados, são bondosos, benevolentes com os seus semelhantes. Não os move o orgulho nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles hão sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Então, por essas características gerais, nós já podemos ter uma ideia de que temos a assistência desses irmãos e que eles estão ao nosso alcance em função da nossa receptividade. Porque todo o trabalho de evolução do cristão não é combater o mal fora de si, mas dentro de si mesmo. E não é também se desgastar sendo intolerante com as escolhas infelizes dos outros, mas aprender a se conectar com esses irmãos. Porque eles têm um caminho de resolução facilitador
para a aquisição da felicidade, que corresponde a esse estado emocional de serenidade, de equilíbrio, da luz que eles emitem, dos frutos que eles nos recompõem, auxiliando-nos e nos sentindo assim encorajados a permanecer na marcha constante desse progresso. Todos nós podemos nos conectar a eles. Vamos conhecê-los melhor. A quinta classe, a questão 108, os espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, são aqueles espíritos bons que querem ajudar, mas não desenvolveram ainda a intelectualidade. Mas já são felizes por serem bons. Questão 109, quarta classe, espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então aqui são espíritos que desenvolveram a bondade, mas também têm uma propensão maior no que se refere à conexão com a intelectualidade. Então são os cientistas que se debruçam, que trocam suas vidas particulares, renunciam prazeres e gozos para descobrir respostas de doenças, para permanecerem vinculados ao mecanismo da divindade, para trazer-nos recursos de restabelecimento material. Então são os espíritos sábios. 110, terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais de ordem mais elevada são os que caracterizam. Então aqui é uma diferença entre os espíritos sábios, que desenvolveram a intelectualidade, são bons espíritos, dos de sabedoria, que têm agora a qualidade moral acima da intelectual, mas também as possuem. Sem possuírem limitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então aqui são espíritos que desenvolveram também a intelectualidade junto com a bondade, sendo que a moral está sobrepondo. E a questão 111, que é a segunda classe, os espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Então aqui nós temos um desenvolvimento muito grande da evolução desses espíritos luminares, são os espíritos missionários, são os nossos mentores. Os nossos mentores encontram-se nessa classe aqui, dos espíritos superiores. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Então repare que esses espíritos não estão inacessíveis. Eles estão, sim, predispostos a receberem as nossas indagações, a nossa vontade de nos associarmos a eles. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Ou seja, uma incompatibilidade. Se o nosso propósito não for sério, se a nossa escolha não for de boa vontade e sinceridade do coração, eles não se associam. Quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então aqui estão as informações desses seres luminares do mundo espiritual, irmãos nossos, que nos amam, que desejam que sintamos o bem que eles sentem, a felicidade que eles sentem. Então eles vêm nos trazer, através de suas mensagens, dos exemplos que realizam, comungar conosco de valores e que, se nós nos permitirmos e nos tornarmos receptivos a esses recursos, nós podemos sentir suas presenças. É um registro emocional de equilíbrio, de satisfação, de segurança pessoal, que vamos aprendendo a nos conectar. Os nossos mentores, cada um de nós o possuímos, é um espírito superior,
eles têm inúmeras missões, uma delas nos levar para Jesus. Vamos nos conectar a Ele. Eles têm muito a nos dizer, eles querem o nosso sucesso, o nosso progresso, a nossa felicidade. Então que Deus nos abençoe, que possamos fazer essa distinção e também fazer opção por buscarmos nesses recursos, desses irmãos, essa mão forte, esse braço forte que nos leva até Jesus. Grande abraço e até o próximo vídeo.